Imagine acordar em uma cidade onde o silêncio é quebrado apenas pelo som de carroças passando lentamente pelas ruas. Carroças carregadas não de mercadorias, mas de corpos. O ar é pesado, o medo domina cada esquina, e a morte parece se espalhar mais rápido do que qualquer exército jamais conseguiu. No século XIV, a Europa enfrentou um dos períodos mais sombrios de toda a sua história. Uma doença misteriosa, invisível e extremamente mortal atravessou continentes, dizimou populações inteiras e mudou para sempre o rumo da civilização ocidental. Essa doença ficou conhecida como peste negra. Mas de onde ela veio? Como conseguiu se espalhar com tanta rapidez? E por que deixou marcas tão profundas que ainda hoje ecoam na história da humanidade? A peste negra foi um gigantesco surto de peste bubônica, uma doença causada pela bactéria chamada Yersinia pestis. Essa bactéria vivia em pulgas que parasitavam ratos contaminados. Quando esses ratos morriam, as pulgas buscavam novos hospedeiros e os seres humanos se tornavam o alvo perfeito. A transmissão acontecia de várias formas: pela picada das pulgas, pelo contato direto com secreções corporais de pessoas infectadas e, na sua forma mais mortal, pela via respiratória. Quando a doença atingia os pulmões, passava a ser chamada de peste pneumônica, capaz de matar em poucos dias, às vezes em menos de 24 horas. A maioria dos historiadores acredita que a peste negra teve origem na Ásia Central, provavelmente na China. Durante muito tempo, a doença permaneceu restrita a regiões asiáticas, atingindo áreas como a Mongólia, partes da China, a Síria, a Mesopotâmia e o Egito. Estima-se que cerca de 24 milhões de pessoas tenham morrido nessas regiões antes mesmo da peste alcançar a Europa. O mundo medieval, porém, não era isolado. Rotas comerciais ligavam o Oriente ao Ocidente. Mercadores cruzavam desertos, mares e cidades, levando especiarias, tecidos, metais e, sem saber, levavam também a morte. Um dos episódios mais assustadores dessa história ocorreu na cidade de Cafa, uma colônia genovesa localizada na Crimeia. Em 1346, Cafa foi sitiada por tropas mongóis da Horda Dourada. Durante o cerco, um surto de peste se espalhou entre os soldados mongóis, dizimando grande parte do exército. Antes de recuarem, os mongóis tomaram uma decisão aterradora. Usaram a doença como arma. Arremessaram cadáveres contaminados para dentro das muralhas da cidade, numa das primeiras formas registradas de guerra biológica. O resultado foi imediato. A peste tomou Cafa. Desesperados, comerciantes genoveses fugiram da cidade em navios rumo à Europa. Eles não sabiam, mas estavam levando a peste negra a bordo. Em 1347, esses navios chegaram a portos importantes como Constantinopla, Gênova e Marsella. Pouco tempo depois, a doença alcançou a Sicília, espalhou-se pelo sul da França, tomou a Itália e avançou rapidamente por todo o continente europeu. Em apenas alguns anos, a peste negra matou pelo menos 1/3 da população da Europa. Alguns historiadores afirmam que esse número pode ter chegado à metade, ou até mais. Em certas regiões, como a Inglaterra, a mortalidade pode ter alcançado 70%. A doença se manifestava de formas terríveis. Na peste bubônica, surgiam inchaços dolorosos chamados bubões, geralmente na virilha, axilas e pescoço. Esses bubões podiam atingir o tamanho de uma maçã ou de um ovo. Na peste pneumônica, os pulmões eram atacados. A pessoa apresentava tosse intensa, dificuldade para respirar e morria rapidamente. Já na peste septicêmica, a bactéria entrava diretamente na corrente sanguínea, causando morte quase imediata. Os sintomas incluíam febre altíssima, vômitos com sangue, dores intensas pelo corpo e manchas negras na pele. Essas manchas deram origem ao nome peste negra, pois indicavam a morte iminente. Durante esse período, o maior inimigo não era apenas a doença,
mas o medo. As pessoas não sabiam o que causava a peste, não compreendiam bactérias, pulgas ou ratos. O que viam eram vizinhos saudáveis pela manhã e mortos ao anoitecer. Uma simples tosse podia ser uma sentença de morte. Portas se fechavam, famílias se separavam, a confiança entre as pessoas desaparecia. Em uma sociedade profundamente religiosa, muitos acreditavam que a peste era um castigo divino. Igrejas ficaram lotadas, procissões tomaram as ruas, pessoas se autoflagelavam, acreditando que a dor física poderia salvar suas almas. Surgiram os flagelantes, grupos que viajavam de cidade em cidade se chicoteando em público, pedindo perdão pelos pecados da humanidade. Ironicamente, essas aglomerações acabavam espalhando ainda mais a doença. O escritor italiano Giovanni Boccaccio presenciou a peste em Florença e deixou relatos assustadores. Ele descreveu famílias abandonando os doentes, pais fugindo de filhos, irmãos evitando irmãos. O colapso social era total. A quantidade de mortos era tão grande que não havia tempo para funerais. Corpos se acumulavam dentro das casas, nas ruas e nas portas das igrejas. Sem coveiros suficientes, surgiram as valas comuns. Dezenas, às vezes centenas de corpos eram jogados juntos, sem nome, sem despedida. O cheiro da morte tornou-se parte do cotidiano. Em algumas regiões, os cadáveres passaram a ser queimados, assim como roupas e objetos dos doentes, numa tentativa desesperada de conter o contágio. Os médicos da época pouco podiam fazer. Usavam roupas de couro e máscaras com bicos de pássaro, preenchidas com ervas aromáticas. Acreditava-se que o mau cheiro transmitia a doença, e as ervas serviam tanto como proteção simbólica quanto para suportar o odor da decomposição. Não existia cura. As únicas medidas eram o isolamento dos doentes, o confinamento de cidades inteiras e a destruição de tudo que pudesse estar contaminado. Com a escassez de médicos, surgiram charlatões prometendo curas milagrosas, bebidas estranhas, pós misteriosos, sangrias dolorosas. Nada funcionava. Cuidar dos doentes era quase uma sentença de morte. Por volta de 1351, a primeira grande onda da peste negra começou a perder força, não porque estivesse sido derrotada, mas porque já havia matado a maioria das pessoas vulneráveis. Os sobreviventes carregavam cicatrizes físicas e psicológicas profundas. A Europa jamais seria a mesma. A população diminuiu drasticamente. Faltou mão de obra nos campos, a produção agrícola caiu, senhores feudais aumentaram impostos, provocando revoltas camponesas. Esses eventos contribuíram para a crise do feudalismo e transformações sociais profundas. A arte e a cultura passaram a refletir o medo constante da morte. Surgiram pinturas e obras sobre a dança macabra, representando pessoas de todas as classes sociais dançando com esqueletos, simbolizando que a morte não poupava ninguém. A peste negra não desapareceu completamente. Novos surtos ocorreram ao longo dos séculos seguintes, até o século XVIII. A bactéria só seria compreendida de fato muitos séculos depois, com o avanço da ciência. A peste negra não foi apenas uma doença. Foi um evento que revelou o medo, a ignorância, a fé e a crueldade de uma época. Mas também mostrou a capacidade humana de sobreviver, aprender e se transformar. Séculos depois, sua história ainda nos lembra do quão frágil pode ser a civilização diante do invisível. Se este vídeo te prendeu até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e volte para mais histórias como esta.